Boa noite, queridos irmãos. Esse é o Ministério Cristão Fé e Vida. Esse é o nosso culto dominical, o culto de domingo, o culto o qual nós temos entendido da parte de Deus, um culto de ensino da palavra. Sim, muitas igrejas, elas nesse culto de domingo, elas chamam ou denominam ele culto da família. Nós, da mesma forma, temos entendido que ele é o culto da família. Mas para que a família ela esteja em uma vertente ou em uma posição cada vez mais perto daquilo que o Senhor tem para nós, como seres humanos, ou como pessoas, ou como filhos, é preciso que a palavra esteja sendo pautada sobre nós a cada dia. E pelo mundo que vivemos, pela forma que vivemos as coisas, às vezes fica difícil, ou melhor, muitas pessoas elas têm o costume de não procurar nas Escrituras. Nós estamos terminando nessa semana, ontem nós fizemos o 31º provérbio, óbvio, né? Provérbios vai até o 31, e nós falamos da importância, desde Provérbios 1, da importância de termos a palavra como alimento, de termos a palavra como base, na seguinte compreensão de Efésios, que nós estamos sempre salientando Cristo como o alicerce, e a partir de Cristo, Ele, o próprio pão vivo que desceu do céu, a palavra viva, o pão que nos alimenta a cada dia, o maná que foi recebido lá no deserto, a palavra, ela é necessária para todos nós. Amanhã, queridos, vamos estar iniciando o nosso devocional com curiosidade sobre os 4 evangelhos. Vai ser bem interessante, querido, porque nós não vamos falar só da semelhança do que está escrito em cada capítulo, mas nós vamos estar falando de coisas pertinentes, como, por exemplo, já posso te adiantar a pauta dessa semana, as promessas bíblicas relativas a Cristo e o Evangelho, que o Evangelho é pregado desde Gênesis. Vai ser bem interessante, querido, se você ainda não é inscrito no nosso grupo do WhatsApp, você pode mandar agora o teu telefone aqui mesmo nesse chat e a gente pega e te adiciona lá no grupo da igreja. Todo dia de manhã a gente está postando uma palavra de segunda a sexta-feira. Essa semana que passou foi de segunda a sábado, mas nós postamos uma palavra de devocional. Por quê? Porque nós entendemos que é pela palavra que a nossa vida vai ser transformada, entendendo que a palavra é o próprio Cristo. Chama a tua família nesse momento, chama a tua casa, vamos todos juntos agora pegar nossas Bíblias. Hoje nós vamos ver algo importante e que nós vamos, no decorrer da ministração, daquilo que a gente vai estar ministrando nessa noite, a gente vai ir para vários versículos bíblicos, procurar em vários textos da Bíblia. Por que isso, querido? Porque a gente crê que nós temos que aprender a manusear essa que é a lei do Senhor, mas ela é o próprio Cristo sobre nós. Querido, abre tua Bíblia já de imediato, abre lá em Lucas capítulo 22, nós temos trabalhado nesses últimos meses, desde que essa pandemia iniciou, uma subida, uma caminhada, uma escada. Desde a primeira ministração que a gente fez falando sobre pão vivo, na verdade até era algo que eu pensava em fazer, o canal do ministério, em vez de ser, porque eu entendia naquela época, logo que isso aconteceu em março, 6, 7 meses atrás, que seria por um breve tempo, mas isso se tornou bem além daquilo que nós imaginávamos. E nós começamos falando sobre isso, sobre o pão vivo, Cristo o pão vivo. E logo depois nós fomos desenvolvendo a compreensão, e eu quero que aqui, queridos, você me entenda. Eu quero abrir meu coração para você, eu quero abrir a minha vida para você, no sentido de que você compreenda como nós como igreja, tanto eu, quanto a pastora Márcia, pastor Marcos Davi, pastora Bruna, que estamos mais à frente. E isso, querido, não coloca algumas pessoas abaixo, não coloca, pelo contrário, ele
faz com que nós, nos colocando mais na linha de frente, venhamos a orar para que haja uma proteção de cobertura espiritual sobre a vida dos irmãos. E através desse pensamento, querido, nós temos orado para que o Senhor nos dirija, o Senhor nos direcione, o Senhor nos dê cada vez mais uma compreensão. Mas é isso que eu quero abrir meu coração para ti. Algumas pessoas, querido, elas não têm a paciência de compreender construção. Geralmente porque são mimados, porque vêm de um relacionamento ou de uma família a qual eles queriam a primazia em tudo para eles. E eles não compreendem, querido, que a vida ela não é feita daquilo... tipo assim... A gente quando casa, no início do casamento, a gente vai fazer o primeiro rancho da família. E é muito engraçado você ver um casalzinho novo indo fazer o primeiro rancho deles. Eles compram bastante coisas de guloseimas. Por quê? Porque eles acham que eles ainda estão em casa e que eles não vão ter que comprar as coisas básicas de uma casa. E geralmente eles esquecem o material de limpeza, geralmente eles esquecem de coisas que vão ser importantes para o dia a dia. E, querido, o mundo em que nós vivemos, ele é um mundo que corre muito para si próprio, para suas coisas. E não compreende que a vida e as coisas que nós temos no nosso viver são uma construção. E não é diferente igreja. Igreja é construção. Igreja, como eu falava na ceia, como eu falava no culto de quarta-feira, o culto de quarta-feira eu estava ministrando e falando, querido, sobre a questão que muitas vezes nós temos que sair da zona de conforto a qual nós estamos. E às vezes há uma zona de conforto na igreja no seguinte: o pastor faz, então eu não preciso fazer nada. Ou, eu quero fazer, o pastor não deixa. Amado, se você soubesse o quanto você peca fazendo isso. Por quê, queridos? Porque se nós estamos numa construção e eu tenho, por exemplo, que fazer uma viga e eu estou sozinho, eu vou ter que carregar um peso muito maior, eu vou ter que me esforçar muito mais para ir lá e fazer a massa na bitorneira, vir e despejar no buraco qual eu estou fazendo o alicerce, e eu estou sozinho. Entende isso que eu estou falando, querido? Que é uma construção do todo. A comunhão da igreja faz diferença. E dentro disso, o nosso objetivo nesse tempo que nós temos compreendido, ouvido nitidamente da parte de Deus, é trabalharmos, é construirmos uma igreja firme, que vai se tornar, querido, uma bênção na área, principalmente de oração, para que tudo esteja acontecendo de uma forma melhor. Mas para construir um sistema ou uma casa de oração, eu não posso pegar pessoas que hoje elas estão dispostas a alguma coisa e amanhã elas já não estão mais dispostas porque deu uma dor no cílio dele, ele amanheceu com o olhinho fechado, com uma inflamaçãozinha, aí ele já não quer fazer mais nada. Porque eu acho que é uma coisa tão bobinha. Eu me lembro quando eu era criança, e faz tempo, né? Mas eu me lembro que eu dizia assim: mãe, eu não estou enxergando. E a mãe dizia assim: para um pouquinho que a mãe vai fazer algo. E a mãe só passava um chazinho de maçanilha. Estou vendo de novo. Sabe, querido, tem alguns que eles estão assim com uma dificuldadezinha pequena e eles crescem. Estou morto. Meu pastor me odeia, a minha igreja. Querido, nós precisamos nos dispor. Abre comigo, querido, então, no livro de Lucas, capítulo 22, e nós vamos ler a partir do versículo 41. Diz assim o texto da palavra de Deus, referente a um dos últimos momentos que Jesus ele está na forma de carne, na forma humana, na forma que venceu todas as tentações que lhe foram colocadas.
Tu entende, querido, que o que nós temos falado tem uma construção? Entendeu? E esse Deus, Ele dá o seu Filho, que é Ele próprio, para vir em carne e se manifestar diante de todos, para que a humanidade veja nele o vencer de tudo aquilo que impede que o homem se achegue a Deus. E aí eu interpreto isso que eu estou falando. Querido, nós temos uma vida carnal, corpo, mente, sentimentos, mas essa vida que nós temos de corpo, mente, sentimentos, ela não é para que se acabe depois da nossa morte, mas ela é eterna. E o objetivo de Deus é que nós venhamos a estar diante dele eternamente. Mas para que isso aconteça, querido, nós precisamos aceitar Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, declarar que nos arrependemos dos nossos pecados, tudo coisas básicas que nós pregamos nos últimos cultos. E para que tudo isso seja efetivado, selado, nós temos que estar movidos pelo Espírito Santo dele sobre nós, a terceira pessoa que aparece daí, o Pai, o Filho e o Espírito, e tudo isso para que o homem viva uma vida eterna diante do Senhor. E Jesus aqui no corpo, na carne, ele diz assim no versículo 41, Lucas capítulo 22, versículo 41, diz assim: e retirou-se deles, os discípulos estavam juntos, Jesus vai orar, ele se retira de perto dos discípulos, a cerca de um tiro de pedra, e ajoelhou-se e orava, dizendo: Pai, se tu quiseres, remove de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. E apareceu-lhe um anjo, fortalecendo. E estando ele ainda em agonia, ele orava mais intensamente, e seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que caíam por terra. E ele, levantando-se da oração, veio para os discípulos e lhes encontrou dormindo de tristeza. E ele disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. E estando ele ainda a falar, eis que uma multidão, e aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia diante dela. Mas Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu traís o Filho de Deus. Quando os que estavam ao redor viram o que acontecer, ele disse: Senhor, feriremos com espada? E aí, queridos, vocês sabem todo o decorrer dessa história. Jesus é levado à cruz. Mas eu quero me deter, querido, nessa parte do versículo 42 ali em diante. E eu quero que você se remeta comigo a 4 personagens do Antigo Testamento que mostram essa atitude de Jesus, o Evangelho sendo falado nas Escrituras antigas. O primeiro que eu quero chamar a atenção de vocês é para que vocês olhem, e é óbvio, querido, que a minha pregação ela sempre tem uma espécie de cortina de fundo que eu coloco, né? O texto, mas a principal personagem, aquilo que eu falo, ela fala para você que está me escutando nesse momento. E as situações que você vive, às vezes, elas podem ser compreendidas por aquilo que o nosso próprio Jesus viveu e que muitos personagens viveram. É nessa ótica que nós temos que ler a Bíblia, vendo a atitude para que nós venhamos a tentar mudar a nossa forma de ser e dessa forma termos êxito, querido. Porque é certo que muitos estão cansados de sofrer, muitos estão cansados de errar, muitos estão cansados de lutar.
A gente ministrou na quarta-feira, abrindo um parênteses, falando sobre sair da zona de conforto. E logo após a gente ter ministrado isso deve ter sido 7h30 da noite, era um culto rápido, 8 horas da noite, já estava terminado, 8h30. Uma pessoa estava assistindo 00h20, 00h30. Ela estava assistindo essa ministração, ela me mandou uma mensagem. Pastor, eu acho interessantíssimo, né? Claro que eu estou usando as minhas palavras, não foi assim que a pessoa escreveu. Eu acho interessantíssimo esse tema que o senhor está trazendo nessa noite, de nós sairmos da nossa zona de conforto, porque hoje eu estou vivendo o preço, ou estou pagando o preço, a consequência de eu muitas vezes ter ficado sentado numa zona de conforto, não ter tomado a atitude que eu queria, que eu deveria ter tomado. Mas por ficar confortável ali naquela coisinha parada, eu acabei me submetendo e hoje eu pago a consequência. Isso era 00h30, eu até nem tinha visto. Aí no outro dia de manhã eu respondi, mas na mensagem mesmo você vê que eu digo que nós temos que dar a mão para o Senhor Jesus e que Ele vai nos dar a vitória, como foi a mão de Pedro e João. E muitas vezes, querido, nós não vemos o quanto Deus tem feito por através de tudo que nós estamos vivendo. E eu quero que você busque comigo um pensamento. Gênesis, no capítulo 7, fala sobre um homem chamado Noé. Queridos, para te dar o relato sobre Noé. A terra, ela tinha sido criada de uma forma tremenda pela parte de Deus. E as plantas cresciam com um orvalho que vinha toda a noite. Ela vinha, aquele orvalho, e as plantas ali iam crescendo, iam frutificando, iam, por através das suas formas de, como vou dizer assim, de crescimento normal de uma planta, a umidade existia no ar e elas cresciam. Mas o texto diz que nunca havia chovido sobre a terra. Queridos, a precipitação de os vapores subirem, formarem a nuvem e toda aquela questão de como forma uma chuva, que aqui eu não te explicaria bem isso agora. Mas para a gente entender, quando era criança, a gente fazia a experiência da tampa de panela, né? A gente pegava uma tampa de panela e colocava água gelada, né? Ou água na temperatura ambiente e colocava no vapor da chaleira quando ela estava fervendo. Aquela água batia na tampa da panela e formava gotículas. Assim é a chuva, grosso modo. Mas essa precipitação de águas descendo, nunca tinha havido. E Deus chega para esse homem chamado Noé e diz para ele: convém que tu faça uma arca com tantos metros, porque ela vai, dentro dela, ter um casal de animais de cada espécie. Outro casal, outra espécie, 2 casais. E Noé, quando ouve isso, ele chama a família dele e diz: nós teremos que construir. E, querido, vamos deixar bem claro, para alguém que pensa rapidamente e diz assim: tudo bem, o cara foi lá e construiu um barco grande. Mas, queridos, nós temos que entender que não havia havido chuva, então era a primeira coisa que vinha contra Noé, era o pensamento de, vai chover, vai cair chuva do céu, como é que é isso? Apesar de, se você for ler lá em Gênesis, você vai notar que não só choveu, como também se abriu, é o termo que é usado ali na Bíblia, os tampões das águas embaixo da terra. Então, querido, houve uma inundação tão grande que matou toda a raça humana e também os animais. E é muito sério isso, querido, porque Noé, quando ouve Deus falar que ele deveria ir e entregar a vida dele num projeto que era para muitos loucura, porque as pessoas provavelmente passavam e riam-se dele. O que esse cara está construindo? Ele é maluco?
É muito bonitinho a gente ver aquele quadro que alguns cristãos têm na sua casa dos animaizinhos entrando na arca e Noé parado, conversando com um cara e as pessoas em roda. É muito bonitinho, mas na época, querido, isso foi loucura. Foi loucura. Mas aí vem um ingrediente que eu estou falando é lá de Lucas, que Jesus viveu quando ele olha, chega diante do Pai e diz assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Noé e Jesus, comparando, eles obedeceram a um chamado. E aqui, querido, eu quero abrir um parênteses, como eu gosto de fazer, e dizer para você, não mistifica essa questão de chamado. O cara foi chamado para ser pastor. O cara foi chamado para não sei o quê. Cara, todos nós fomos chamados para uma coisa principal. Primeira, ser filhos. Deus não vai pesar a mão se você é um músico e você diz assim, cara, eu não quero tocar na igreja, eu não sinto que eu devo tocar na igreja, eu quero tocar para os meus amigos aqui na minha casa, coisa e tal, e eu não sinto vontade de tocar na igreja. Amém, querido, isso é você e Deus, é uma conversa que você tem que ouvir, mas você tem que ouvir Deus falar com você. E aí eu poderia, querido, ficar a noite toda falando sobre isso aqui, chamado, ouvir de fato Deus falar conosco. Porque é uma coisa complexa, às vezes, ouvir Deus falar conosco. Por quê? Porque as vozes dentro de nós falam muito alto, vozes das situações difíceis que nós vivemos, dos nossos pensamentos que às vezes são muito rápidos. Muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta, ao invés de nos colocarem para cima, elas só nos colocam para baixo e nós temos uma dificuldade de ouvir um Deus que nos ama, que nós somos importantes para Ele. Eu vou falar uma coisa parecida com isso mais adiante ali. Então, Noé, ele obedeceu em um meio de um povo e de uma situação que nós questionaríamos. Então, querida, a primeira coisa que eu quero acrescentar em tudo isso que eu tenho falado, de nós termos Cristo como centro da nossa vida, Ele ser o pão vivo que desceu do céu, Ele ser a pedra angular que está na base de tudo aquilo que nós queremos fazer, família, trabalho, igreja, tudo Cristo tem que ser a base, nós temos que obedecer. Nós temos que obedecer e mesmo que essa obediência requeira, ou venha requerer, uma loucura da nossa parte. Por exemplo, querido, se você é uma pessoa que dizima, para muitos você é louco. Mas você que compreende a grandiosidade, a bênção, da espontaneidade verdadeira do dízimo, você é uma pessoa privilegiada. Porque tem alguns, queridos, que se agarram tanto no seu dinheiro que vivem sofrendo por causa do seu dinheiro. E pensam eles que a possessão que eles têm, porque é um sentimento de possessão, de ter o dinheiro, vai redundar algo positivo na vida deles, mas aí porque eles conhecem a verdade do Evangelho, a verdade da palavra de Deus, eles se tornam pesados porque eles sabem que estão sendo devedores. E vivem na dureza e no sofrimento de não obedecerem um mandamento que eles sabem que é um mandamento e é verdadeiro. E, queridos, eu conheço homens que querem dizimar e as esposas não deixam, eu conheço esposas que querem dizimar e o esposo não deixa, mas quem tem que deixar e quem você tem que obedecer não é esposo nem esposa. É Cristo Jesus em primeiro lugar. É óbvio que eu entendo, querido, que um casal ele tem que andar junto. Mas, em primeiro lugar, eu conversava com uma pessoa essa semana, ela me dizia isso. Pastor, eu estou começando conversas e estou conhecendo uma pessoa. Eu disse para ele que a pessoa mais importante na minha vida é Cristo. E tem que ser assim, querido. Quando nós somos pais, e eu falava isso alguns cultos atrás, isso se torna bem difícil. Porque um filho é um filho. Mas nós temos que amar mais a Deus que os nossos filhos. Então, querido, Cristo Jesus, quando ele diz que ele nega a vontade dele, ele obedece o Pai. Esse é o primeiro princípio que eu quero lançar nessa noite e nós vamos trabalhar durante esses próximos meses, ou pelo menos nesse outubro todo que está já iniciando nessa semana que vem, falando sobre essa questão, em primeiro lugar, de obediência. Em segundo lugar, querido, nós olhamos a história de um homem, e você pode ver tudo isso de uma forma mais clara lá em Hebreus, capítulo 11.
Meu Deus, ora, a fé é a certeza. E pela fé, Noé, vamos buscar lá, querido. Vamos buscar lá. Abre lá. Eu disse que ia falar bastante versículos da Bíblia. Vamos buscar lá. Eu falei de Lucas 22, né? 42, morte de Cristo, ou melhor, o aprisionamento dele e depois morte. Falei de Gênesis capítulo 7, que fala da história de Noé. Mas aqui em Hebreus capítulo 11, eu tinha deixado aqui destacado, no versículo 7 diz assim, ó: pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se haviam, comoveu-se com temor e preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E o segundo ingrediente, querido, que eu quero destacar para você é um outro personagem da Bíblia que está lá em Hebreus 17, que fala de Abraão, mas se você for procurar também está lá em Gênesis, logo após. Abraão, querido, ele recebe da parte de Deus uma mensagem: sai da tua terra. Se você for ler o texto, você fica impressionado que o pai dele já tinha saído da terra que eles moravam, para ir para a terra de Canaã, mas pela morte de um dos filhos não chegou até a terra de Canaã. E Abrão ficou ali paradinho na zona de conforto. Pô, cara, que legal, eu estou aqui nesse lugar, meu pai foi até aqui e é aqui que a gente vai parar. Ele estava em Harã. E Deus chama Abraão e diz: sai da tua tenda. E olha as estrelas do céu, olha a areia do mar, e eu te farei uma multidão tão grande quanto as estrelas e a areia que tu vê. Mas esse homem, e vocês já conhecem a história, ele não tinha filhos, mas ele creu, ele teve fé. Vamos ler aqui, Hebreus 11, 17, diz assim, ó: pela fé Abraão, quando foi provado, quando ele recebe o filho dele, ele é provado, e eu falava isso em alguns cultos atrás, quando ele é provado, ele crê na ressurreição dos mortos, coisa que nem ainda havia sido pregada para ele. Por quê? Porque esse homem viveu na primícia da fé, da certeza de um Deus Todo-Poderoso. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre o teu peito e dissesse assim: Senhor, eu quero obedecer a tua palavra que tu tem para a minha vida, por através da fé que eu tenho em ti. Cara, essa oração, você devia pegar ela e não escrever, porque daí ela se torna uma oração repetitiva, mas você devia orar ela sempre. Por quê? Porque isso tira o brilho de cada um de nós e coloca o brilho em Cristo. É por através de Cristo, é na fé nele. Não é na fé que eu tenho, na certeza que eu tenho do meu corpo. O meu corpo, ele é sofredor, porque a carne milita contra o espírito todo dia. Quem você alimenta mais é que vai vencer. É aquela pessoa, querido, que daqui a pouco ela está sempre naquela situação assim: ninguém gosta de mim. Um tipo de síndrome que a pessoa tem assim, ó: as pessoas me olham feio, eu faço as coisas, as pessoas não se agradam, eu faço as coisas, as pessoas não me valorizam. Querido, isso é algo que tem dentro de nós que é carne pura. Porque quando nós compreendemos que Jesus nos chamou, ou Deus nos chamou para a filiação, eu obedeço ao chamado deles, eu venho para diante dele e pela fé eu começo a viver um novo tempo, uma novidade de vida. Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, a saber, aqueles que fazem a sua vontade. Pela fé eu vivo. Jesus, quando ele está nessa situação toda aqui, ali no versículo 44, ele chega para eles, lá de Lucas, que a gente estava vendo. Olha aqui, eu anotei isso. Ele olha e diz assim: e estando em agonia, ele orava mais intensamente, com mais força, ele orava com mais verdade. E ali no versículo 45 diz assim: e levantando-se da oração, veio para seus discípulos, e eles estavam dormindo de tristeza, e ele lhes disse: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação, para que aumente a vossa fé.
a cada momento. E, queridos, isso é algo que eu estou trazendo nessa noite para que nós sejamos, deixa eu achar uma palavra, injetados em um pensamento de que se nós achamos o caminho, obedecemos ao chamado dele, nós começamos a viver em fé, nossa vida começa a ser transformada, nossa vida começa a entrar num outro patamar, a nossa vida começa a entrar num sentimento muito maior. Mas isso se detalha melhor, e aí eu quero continuar, eu me empolgo às vezes, sabe, querido? Com a palavra, daí eu fico falando sobre o mesmo versículo e eu tenho todo um início, um meio e um fim, daí fica difícil às vezes. Eu tenho o meu primo que assiste os nossos cultos, e ele diz assim, Miguel, às vezes tu te empolga, e aí tu fala tanta coisa que chega a dar um nó na minha cabeça. E eu me empolgo mesmo, queridos, e às vezes eu perco o fio daquilo que eu estava falando para dar um início, meio e fim. Mas continuando, eu vejo um outro personagem que entra bem nessa coisa que Jesus fez. Quando ele olha para eles, eles estão tristes. Jesus teve persistência. Jesus obedeceu, Jesus teve fé, mas ele teve persistência no quê? Naquilo que era o chamado, a ordem. E, querido, muitos de nós hoje, eles até ouviram, eles até foram e estiveram na fé e entenderam como um chamado de Deus, mas não persistem. Não persistem nas coisas que Deus colocou para eles. Querido, não é uma pandemia que vai me obrigar a parar ou vai me fazer parar de pronunciar o evangelho. Eu achei um canal do YouTube. Cara, eu detesto estar na frente de uma câmera de TV. Eu detesto estar falando e sabendo, por exemplo, como alguém esses dias fez. Cara, entrou a nossa estreia do nosso culto assim, e quando entrou, a pessoa pegou e botou como é que os youtubers chamam? Um dislike. Botou um negativo, um coisinha para baixo ali. Não gostei. E aí lá na nossa análise lá do canal apareceu um não gostei. Cara, mas eu nem tinha dito assim, boa noite, queridos irmãos. A pessoa já botou um sinalzinho de negativo. Ela nem escutou o que eu tinha para falar. Ela já botou. E eu confesso para vocês que daí a humanidade que eu tenho em mim diz assim, cambada de gente ingrata. Quem é esse? Deve ser alguma pessoa que é isso, é aquilo outro. Mas aí o Senhor botou assim, Miguel, imagina lá o cara lá que tem 1 milhão de visualização lá, que como tem alguns, e tem lá não sei quantos mil negativo. Cara, não olha isso, olha naquilo que eu estou produzindo na tua vida. E o quanto isso tem sido bênção para a vida de outras pessoas que não poderiam estar te vendo e estão te vendo agora, não que isso me ensoberbeça, pelo contrário, isso me diminui no sentido de eu entender que eu tenho que ser cada vez mais humilde, mas me faz entender e olhar a história de um homem chamado Moisés. Gente, Moisés como dizem meus amigos, é punk. Primeiro nós vemos nos 40 anos iniciais da vida dele, um homem que tinha tudo. E ele comete um erro de matar um egípcio. E ele sai de uma vida de fartura para uma vida de sofrimento. Mas aí ele chega num determinado ponto da vida, ele tem um encontro com a sarça ardente. Isso aí, querido, você encontra lá em Êxodo. Eu anotei aqui, Êxodo 2 fala quando ele mata o egípcio, da sarça ardente, quando ele ouve Deus falar com ele, está lá em Êxodo 3. E aí você pode ver em Êxodo capítulo 7 até o 11, algo que Deus faz na vida desse homem. Diz para ele, cara, vem trazer o meu povo de volta para a terra que eu já prometi para eles. Querido, e Moisés foi persistente. Está o cara lá diante do Todo-Poderoso e o povo festejando com um bezerro de ouro. Ele volta lá, gente do céu, que vontade dava de dizer assim, Senhor, manda um raio, um bando de reclamão, vamos achar outro povo para ser escolhido, mas esse povo é muito reclamão, e dá água para o povo, e o povo diz, nós não queremos água assim, nós queremos água lá, quer dizer, nós não queremos esse maná, nós queremos carne, aí Deus dá carne, aí eles sofrem porque daí ficam pesados, e Moisés ali, com paciência, com persistência, e se não bastasse isso, querido, no final da história de Moisés, ele chega diante do Deus Todo-Poderoso e ele tem uma atitude que não é uma atitude a qual ele deveria ter tomado. E ele não entra na terra. Mas esse homem, mesmo assim, no capítulo 1 de Josué, ele abençoa Josué para que continue. Querido, bota uma coisa nessa
tua cabeça, você que está me escutando agora. O fato de você cooperar ou deixar de cooperar não vai mudar o plano de Deus para esta terra. Não mudará. Só que o teu chamado é teu. O meu eu estou cumprindo. E isso é muito tremendo, querido, porque daí eu entendo que às vezes eu me desanimo, mas eu tenho persistido mesmo que caindo, eu tenho me levantado e continuado e toma uma porretada aqui, e toma pastor, não, isso eu não concordo, isso eu não gosto, mas então me embasa biblicamente isso que tu está me falando. Pastor, não tenho que se embasar biblicamente, porque o Senhor eu gosto muito. Gente, a coisa que eu mais escuto, pastor, a coisa que eu mais, o pastor é muito legal, mas tem algumas situações, cara, e daí aquelas pessoas saem do viver da congregação. Quando eu olho aqui Jesus nesse momento que ele está vivendo, que os discípulos dali, ele olhou para aqueles que ele tinha escolhido e os caras estavam tudo dormindo. Eu entendo, óbvio, o espertalhão teólogo, que essa tristeza que eles estavam era uma tristeza movida por um sentimento que de fato era necessário para que eles não se levantassem contra o todo. Não é rasa a minha pregação, pelo contrário, ela é pontual e compreende muitas coisinhas pequenas que ficam nas entrelinhas. Mas eu entendo, queridos, que como carne que aquele Jesus naquele momento era, ele teve que ter persistência. Ele teve que ter persistência, querido, para sair daquela situação, porque ele sabia que existia algo muito mais poderoso, algo muito mais tremendo. E para findar, assim, desses personagens que eu estou falando do Antigo Testamento e colocando eles nesse momento aqui de Jesus, eu falo de um dos profetas mais, queridos, eu diria um dos profetas que teve um sofrimento terrível, um homem chamado Jeremias. Eu ainda quero fazer um estudo mais complexo sobre Jeremias, mas, gente, Jeremias era um cara muito sofrido. Jeremias era um homem que teve que mostrar através da sua carne, da carne dele, manifestações para um povo que dizia assim, vai dar tudo certo. Um povo que dizia assim, conhecereis a verdade vos libertará, mas eles tudo em pecado. Eles tudo errado. E Deus dizendo, eles vão sofrer, Jeremias. E os outros profetas, que não eram profetas que estavam ouvindo Deus, mas eram profetas que só queriam agradar o rei da época ou o sistema da época, eles diziam, vai rei, vai dar certo. E Jeremias dizia assim, não vai, Deus está me falando que não é por aí, Deus está me falando que não é para vocês ficar só escutando os coach, Deus tá falando que não é só para vocês ficar escutando Gabriela Rocha dizendo que vai dar tudo certo, e não escutar só os pop, porque só os pop daqui a pouco não vale a pena. Vamos buscar algo que seja verdadeiro, que seja Cristo, lá na sua forma verdadeira. E daí, queridos, Jeremias, ele sofreu. E uma das coisas que eu destaquei aqui de Jeremias, eu acho que até nem anotei aqui. Acho que não anotei, ou está lá no 38. Tem uma anotaçãozinha aqui. Eu não anotei. Mas Jeremias, ele chega numa situação da vida dele que ele é esquecido. O profeta da nação é esquecido. Dentro de um poço d'água, de uma cisterna, a qual, querido, o texto diz que ele ficava até o joelho cheio de barro, porque era uma vertente de água. Então, que jeito esse homem dormia, gente? E ele não fica um dia, 2, ele fica vários dias. E aquele profeta está lá sofrendo, ele está lá tendo toda essa situação, ele é um sofredor. Queridos, eu descobri que quando Cristo Jesus ele me ganhou, lá em meados de 1984, e eu olhava o Evangelho e dizia, meu Deus, que coisa linda, o deslumbre de ouvir a voz de Deus e tudo aquilo. E eu comecei a viver, queridos, lá mais ou menos em
1999, não, muito antes até, 94, 10 anos depois, vamos botar assim de 10 em 10. Lá em 1994, querido, eu tinha tudo, cara, vai dar tudo certo, eu estou numa igreja maravilhosa, eu estou tudo... Gente, se eu soubesse as decepções e os sofrimentos que eu ia viver, eu não estaria agora diante de ti aqui querendo te dizer assim, ó, abre comigo. Lá em Apocalipse, capítulo 22. Abre comigo. Essa história que eu te narrei é a história de Jesus. É a história da humanidade como um todo. A história de ter que obedecer, a história de permanecer, de estar na fé, de permanecer na fé, de persistir na fé, mas de muitas vezes ser sofredor. Lá, abre comigo, lá em Apocalipse 22, 1. E ele mostrou-me um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e o Cordeiro. E no meio da sua rua e em cada lado do rio havia a árvore da vida, produzindo seus 12 tipos de frutos, e dava o seu fruto todo mês, e as folhas da árvore era como cura para as nações. E não mais haverá maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estarão nelas, e seus servos o servirão, e eles serão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas. E ali não haverá noite, eles não necessitarão de lâmpadas, nem de luz do sol, porque o Senhor os iluminará, e eles reinarão para sempre do sempre. E ele disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor Deus dos santos profetas enviou-me o seu anjo para mostrar-me os seus servos as coisas que breve hão de acontecer. Querido, eu estou lendo para você o final da história. Vai dar certo. Mas obedece nesse tempo, permanece, vai, busca fé no teu coração, me acrescenta fé, Senhor. Eu quero persistir naquilo que tu tem para mim, Senhor. E mesmo que eu esteja sofrendo, eu quero continuar obedecendo, porque eu tenho fé e eu quero persistir. Querido, essa é a palavra para esse tempo, para nós invadirmos os terrenos que ainda não conseguimos estar ou ainda não conseguimos avançar, tanto na nossa vida como pessoas, nos nossos relacionamentos sadios, não relacionamentos tóxicos, tanto com esposa, esposo, filho, filha, enteado, nossa nora, nosso genro, nossos pais, nossos avós, nossos primos, nossos familiares, algo, querido, que nos diz assim e que faz que as pessoas vejam em nós. Eles vivem por através do sangue do Cordeiro que deu nova vida a todos eles. Que bom, querido, quando nós compreendemos que o Senhor nesse tempo continua nos amando e nos fazendo pessoas cada vez mais voltadas para o próprio olhar dele no nosso olhar. Porque o Filho, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19, porque o Filho olha o Pai e aquilo que ele vê o Pai fazer, isso mesmo ele pratica, isso mesmo ele faz. Que nós possamos olhar e ver o Senhor falar conosco nesse tempo. Feche teus olhos, quero orar contigo, quero abençoar a tua vida, quero abençoar a tua casa, quero profetizar sobre a tua vida algo que mova céus, terra, e que o Espírito Santo venha sobre a tua vida nesse tempo, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar a casa de cada um, eu quero abençoar a vida de cada um e quero te pedir que, Senhor, quando tu estiveres trazendo cada uma dessas pessoas que estão hoje só nos ouvindo no culto online, tu estiver trazendo no culto presencial, que eles possam ser tocados pelo teu amor, pelo teu poder, assim como estão sendo tocados por esse canal, Senhor.
Faz prosperar esse canal, Senhor. Faz prosperar aquilo que temos feito nesse tempo, Senhor, para que teu nome seja honrado, porque assim queremos e assim compreendemos que a tua palavra diz e nós queremos obedecer ela. Toda honra, toda glória ao teu nome é por mediante a tua fé, Senhor, e persistindo em cada uma das palavras que tu tem nos entregue, mesmo sendo sofredores, nós alcançaremos, Senhor, a vitória final, o triunfo, por através do teu nome, num reino milenar de restituição de todas as coisas, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Querido, você é importantíssimo para nós. Então eu gostaria, querido, que você estivesse conosco durante essa semana. Amanhã pela manhã estaremos com o nosso devocional falando de curiosidades sobre os 4 evangelhos. Estaremos trabalhando nisso pelo menos umas 4 semanas, 5 semanas, não sei muito bem. Eu quero que você esteja falando conosco, você fazendo pedidos de oração. Estamos trabalhando para aumentar algumas coisas na igreja, algumas coisas que nos fazem chegar mais perto uns dos outros. Eu compreendo, amado, entenda isso. Esse é o tempo de se cuidar. Eu compreendo você que fica na sua casa e eu, inclusive, até te aconselho, faça isso, cuide da sua casa. Mas aquelas pessoas que você vê que negligenciam, essas chamem a atenção. Mas aqueles que têm tido todo o cuidado e têm vindo nos nossos cultos presenciais, você é muito bem-vindo, querido. Nós queremos ampliar cada vez mais a nossa comunhão. Quero destacar para você, querido, a importância de você estar dizimando, estar terminando um mês. Graças a Deus, a gente pôde quitar todos os valores desse mês, mas esse mês que vem ele tem desafios maiores, porque os valores dos aluguéis, eles voltam para o valor normal, então demanda mais dinheiro, então que você esteja contribuindo tanto com dízimo, quanto com oferta especial. Se você quer especificamente ofertar para o nosso projeto, você nos fala também. Se você quer estar fazendo isso na vida específica minha, o pastor Marcos Davi, pastora Bruna, pastora Márcia, você pode fazer isso também, querido. Querido, nós queremos que você seja abençoado. Que Deus te guarde, te acompanhe durante essa semana. Quarta-feira, 19h30, nós estamos aqui de novo com o nosso culto especial. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.